Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o nosso terceiro episódio do nosso podcast. Estamos de volta. Falamos diretamente da paróquia São Francisco de Assis, da Diocese de São Miguel Paulista. E hoje eu tenho a alegria novamente de ter aqui o Kaique para falar sobre um tema importantíssimo, para falar sobre a Bíblia, o livro sagrado. Kaique, bem-vindo. Boa noite, Douglas. Boa noite, queridos irmãos. Que alegria retomarmos esse projeto do nosso podcast, um canal de comunicação, de formação, de evangelização. Esse é o nosso objetivo. Estamos aqui hoje para falar dessa fonte da nossa evangelização, que é a Palavra de Deus, o Santo Livro, a Bíblia que nós possuímos aqui na nossa paróquia, em nossas mãos. Pois é, e a Bíblia foi um tema que foi proposto para esse terceiro episódio, nessa retomada do nosso podcast. Então vamos lá, vamos começar, Kaique. Kaique, Bíblia, vamos começar do início. O que significa Bíblia? Começando do começo, a palavra Bíblia, ela é de origem latina, mas que remonta a um termo grego que é Biblion, que na verdade são livros. Então, quando nós falamos da Bíblia, o primeiro aspecto que deve nos chamar a atenção é que nós não estamos falando de um livro único, como se fosse algo monolítico, né? Mas a Bíblia é uma coleção de livros. Então, a palavra Bíblia quer dizer coleção de livros. A Bíblia é uma grande biblioteca, podemos dizer assim, que forma este livro que é a Palavra de Deus. Já que você disse que é uma coleção de livros, quantos livros tem a Bíblia? Então, a Bíblia tem 73 livros, dividido em duas grandes partes, o Antigo Testamento, com 46 livros, e o Novo Testamento, com 27 livros. Então, a Bíblia não é um livro, mas, portanto, são 73 livros que possui a nossa Bíblia. Muito bem, daria para falar um pouquinho a respeito do Antigo Testamento? Por que Antigo Testamento e Novo Testamento? Só para a gente conseguir direcionar as pessoas nesse entendimento? Isso, nós vemos várias formas, né, de se referir. Tem algumas tradições que costumam se referir como Primeiro e Segundo Testamento, mas nós, habitualmente, na tradição católica, usamos Antigo e Novo Testamento. O nosso norte é Jesus. Então, Jesus é o centro da história, é o centro do cristianismo e também, na nossa ótica cristã católica, é o centro da Bíblia. Então, o Antigo Testamento é aquilo que está antes do nascimento de Jesus. E o Novo Testamento é a partir de Jesus Cristo. Então, o Antigo Testamento remonta esse primeiro momento do povo de Israel, que na verdade não é um momento, né, um tempo grande, histórico, e o Novo Testamento acontece a partir do nascimento de Jesus, ponto alto da revelação cristã. Eu sei que a Bíblia então tem 73 livros e cada livro foi escrito em um determinado momento. Você consegue trazer para a gente assim algumas datas sobre os livros, mais ou menos uma ideia? Isso, então, importante a gente ter como um ponto de partida esta questão da presença de Jesus, né, do nascimento de Jesus. Se a gente pensa no Antigo Testamento, que está antes de Jesus, nós temos aí uma produção que começa a se estruturar. Hoje a arqueologia bíblica já consegue dar dados mais precisos para a gente a partir do século VIII, século VII antes de Cristo. Então, é uma tradição escrita de 700 anos antes do nascimento de Jesus, desde das primeiras redações do Antigo Testamento. E o Novo Testamento, ali a partir do nascimento de Jesus, se estendeu até por primeira década do primeiro século. Então, por volta do ano 100, 110, nós temos a redação do Novo Testamento. Então, a gente pode precisar que o Antigo Testamento tem uma redação de cerca de 800 anos e o Novo Testamento tem uma redação de cerca de 110 anos, né? Pouco menos, uns 70, 80 anos. Então, dá para dizer que, apesar de ter menos livro no Novo Testamento, foi uma produção muito mais intensa, porque num período de tempo muito menor, nós temos
os 27 livros do Novo Testamento. E uma curiosidade, a Bíblia ela foi escrita em qual idioma? Então, o Antigo Testamento ele é basicamente escrito em aramaico e hebraico. O aramaico é como se fosse um hebraico mais popular, né, das tribos, dos camponeses. Então, o hebraico e aramaico são as línguas majoritárias do Antigo Testamento e o grego é a língua majoritária do Novo Testamento. Mas há alguns trechos do Antigo Testamento também na língua grega. Então, hebraico, aramaico e grego são as línguas, os idiomas nos quais foram escritos a Bíblia. Legal. Para quem quer começar a ler a Bíblia, teria um caminho? Porque tem pessoas que pegam a Bíblia e falam, vou começar aqui pelo primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Tem uma orientação de como ler a Bíblia? Tem um estudo de como fazer esse caminho, percorrer esse caminho? Então, vamos lá. É importante a gente dizer, a Igreja Católica, ela, na década de 90, 1992, a Pontifícia Comissão Bíblica, ela lançou um texto chamado Como Ler e Interpretar a Bíblia na Igreja. E esse texto traz vários métodos, abordagens possíveis para a leitura, para a interpretação, para aquilo que nós chamamos de hermenêutica bíblica, né? Então há uma série de possibilidades para uma leitura bíblica. O que acontece muito? E aí é um problema que nós temos que distinguir. Nós podemos ler a Bíblia de uma forma a estudá-la, a buscar se aprofundar, a conhecer, a entender. E nós podemos ler a Bíblia como uma forma de leitura espiritual. As duas possibilidades, elas são válidas. O problema é que às vezes se misturam. Então as pessoas leem a Bíblia apenas, né, de uma forma espiritual e querem nessa leitura mais espiritual extrair algum conhecimento mais aprofundado da Bíblia. Então, é primeiro importante nós distinguirmos qual a aproximação que nós queremos ter do Santo Livro. Se for uma leitura de questão, né, dessa questão mais espiritualizada, a sugestão é que a gente siga as orientações mesmo da liturgia, né, da que a igreja propõe o evangelho para cada dia, já pensando em um caminho, né, litúrgico e espiritual de crescimento e de amadurecimento a partir da palavra de Deus. Mas se nós queremos ter uma leitura mais continuada da Bíblia, né, uma aproximação mais contínua, mais próxima, mais estudiosa da Bíblia, o ideal também não é começar pelo livro do Gênesis, como muitas pessoas pensam. Mas, na nossa perspectiva, que é uma perspectiva cristã, o centro para nós, como eu disse antes, é sempre Jesus. Então, o ideal é começar a ler a Bíblia a partir de Jesus. Isso quer dizer, a partir dos evangelhos. É importante dizer que na Bíblia nós temos 4 evangelhos. E os 4 evangelhos são o coração da Bíblia. Sim. Eles compõem esse núcleo central da Bíblia. Por quê? Porque é a partir dos evangelhos que nós temos contato com a pessoa de Jesus Cristo. Que a tradição católica vai dizer que é o evangelho por excelência. Jesus é a boa nova do Pai. É Jesus que vem nos revelar quem é Deus, a imagem de Deus e o agir de Deus na história. Então, para conhecermos Jesus, nós precisamos começar pelos evangelhos. E aí você poderia dizer, mas por qual então dos evangelhos que é melhor se começar? É claro, começando pelos evangelhos já é bom, mas uma dica que a gente costuma dar e a gente costuma ver também de vários estudiosos, exegetas bíblicos, é começar pelo evangelho de São Marcos. E aqui uma curiosidade, o evangelho de São Marcos foi o primeiro dos 4 evangelhos a ser escrito. Às vezes, por causa da ordem da Bíblia, né, nós achamos que Mateus é o primeiro. Mas, na verdade, o primeiro dos 4 evangelhos que foi escrito foi o Evangelho de Marcos. E ele serve também como uma das fontes para os demais evangelhos.
e Marcos é o mais curto dos 4 evangelhos. Então, começar a leitura da Bíblia pelo Evangelho de Marcos é bom porque ele tem uma linguagem mais direta, porque foi o primeiro dos 4 evangelhos a ser escrito, e porque quando você começa já a desanimar, querer desistir, já está quase no final. Então, é também um incentivo, né, para concluir a leitura, ao menos deste evangelho. Então, se possível, começar por Marcos e aí começar um itinerário a partir dos evangelhos. Vamos falar então os 4 evangelhos, né, que nós temos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Kaique, você estava falando da igreja. Como é formado o calendário da igreja, as leituras bíblicas, por exemplo, dominicais, semanais? Como que a igreja montou? Porque eu sei que se você faz a leitura diariamente ao longo de 3 anos, você consegue ler boa parte da Bíblia, a Bíblia inteira. Se você pudesse falar um pouquinho a respeito. O Concílio Vaticano II ele foi responsável por trazer aquilo que ficou conhecido como reforma litúrgica, né? Então, até o concílio, nós ainda tínhamos as missas celebradas em latim, o Padre Versus Dei, né, voltado para Deus e, portanto, de costas para o povo. E a partir do Concílio Vaticano II, uma das provocações de um documento chamado Sacrosanto Concílio, que é o que cuida dessa questão da liturgia, uma das propostas é redescobrir o tesouro que nós temos na Palavra de Deus. Então, uma das grandes provocações litúrgicas do Concílio Vaticano II foi voltar às fontes da palavra. E, portanto, a partir dessa reforma litúrgica foi-se proposto um novo rito, né, da missa, rito conhecido como rito de Paulo VI, que é o que nós temos até hoje, e dentro dessa reforma litúrgica foi-se também elaborado um novo conjunto de leituras mais rico que abrangesse todo o nosso calendário. Então, hoje, o calendário da igreja ele é dividido em A, B e C. Então, nós temos 3 ciclos, né? Temos 3 anos, A, B e C. E cada ano tem como um regente, vamos dizer assim, um dos evangelhos, que é aquele evangelho que vai ser lido predominantemente nas liturgias dos domingos daquele ano. Então, nós agora estamos no ano A, quase encerrando o ano A, que é o ano de Mateus. Vamos iniciar o ano B, que é o ano de Marcos, e posteriormente o ano C, o ano de Lucas. Então, os 3 primeiros evangelhos que são conhecidos como os evangelhos sinóticos. Exatamente. E onde entra o evangelho de São João? São João, boa pergunta. Mas, na verdade, os sinóticos, eles têm o mesmo estilo de literatura, de construção textual. E aí, dentro daquilo que eu falava, né, de Marcos ser uma das fontes até dos outros evangelhos, em Mateus e Lucas, nós temos muitas das parábolas e das citações que nós temos também em Marcos. Então, há entre os sinóticos essa similaridade. E aí entra essa grande questão, né? João, a gente pode dizer de uma forma mais coloquial, de uma forma mais espontânea, que é o diferentão. Né? João é aquele que tem um estilo mais próprio, vem de uma outra escola literária, uma outra construção textual. E, portanto, João se diferencia um pouco dos outros 3 evangelhos. Há muitas passagens que são próprias do Evangelho de João, e também o Evangelho de João tem uma construção que chega a ser um pouco diferente da construção dos outros 3 evangelhos. Mas no calendário da igreja, João não foi excluído, né? Não é porque não há um ano só para ele que ele foi excluído. Talvez, pode-se dizer que ele acabou sendo até privilegiado, porque o Evangelho de João é lido na grande maioria daquilo que nós chamamos de solenidades. Então, as principais festas da igreja, nós contamos com o Evangelho de João. É do Evangelho de João, o texto do domingo de Páscoa, é do Evangelho de João, o texto da missa do dia do Natal. Então, João ele está sempre presente também na liturgia, mas nessas festas, nessas ocasiões solenes
enquanto os demais evangelhos têm essa continuidade, né, de cada um dos anos. Eu queria voltar naquela questão sobre o calendário das leituras diárias e dominicais. Então, se a pessoa seguir o dia a dia fazendo as leituras, ela ao longo de 3 anos ela vai ter passado praticamente toda a Bíblia? É mais ou menos isso ou não? Por um contingente muito grande da Bíblia. Mas como eu disse, a leitura proposta pela liturgia é uma leitura para alimentar a nossa espiritualidade, o nosso celebrar, a nossa forma de nos relacionarmos com Deus. Nós não podemos contar só com essa leitura que tem essa perspectiva da espiritualidade para compreendermos a Bíblia, né? Mas claro, se você participar, ler diariamente todos os textos propostos pela liturgia durante esses 3 anos, você terá aí uns 90% a 95% dos textos bíblicos lidos. Mas aí eu ressalto, né? A liturgia propõe o texto para ser rezado. Então, o texto rezado deve alimentar a nossa espiritualidade. Se a gente busca conhecer, estudar e compreender a Bíblia, o ideal seja ir lendo livro a livro, escolhe o livro, inicia então pelo Evangelho de Marcos, depois vê um dos outros evangelhos, e assim vai lendo livro a livro sequencialmente e compreendendo o contexto. Isso é muito importante. Como eu disse, naquele documento da Pontifícia Comissão Bíblica, há vários métodos e formas de ler a Bíblia. E há um único método que a Igreja reprova, que é a leitura fundamentalista. É muito importante não cairmos numa leitura fundamentalista da Bíblia. Não usarmos a Bíblia ao pé da letra, desconsiderando o seu contexto, né? Ou mesmo tirando frases soltas da Bíblia para justificar qualquer coisa que nós desejarmos. É importante, então, nos aproximarmos da Bíblia compreendendo que é um livro de um tempo, que é fruto da história de muitas pessoas e de uma construção que demorou, que foi sendo feita, que foi sendo processo, que foi sendo refeita, né? Nós temos textos que foram redigidos e foram tendo acréscimos e até chegar na redação final que nós temos hoje. Então é importante ter esse cuidado, essa cautela, para não usar a Bíblia como uma forma de justificar as nossas vontades. Mas a Bíblia, sendo palavra de Deus, ela precisa falar aquilo que ela fala, e não aquilo que nós gostaríamos que ela falasse. E para isso é preciso desse cuidado, né, de uma aproximação que considera o contexto. Hoje é o período que nós temos de maior avanço da teologia bíblica. Os últimos 50 anos foram muito importantes para quem se dedica ao estudo de Bíblia, porque surgiram várias pesquisas arqueológicas, vários outros elementos que ajudam a ter um olhar da Bíblia que possa, de fato, contribuir para a nossa justa interpretação da palavra de Deus. Eu vou pedir uma Bíblia que nós utilizamos aqui para a equipe da Pascom. Por favor, tragam aqui uma Bíblia que nós utilizamos, por favor. Só para a gente pegar aqui, só para falar, obrigado Pascom, a equipe da Pascom auxiliando aqui. Nós utilizamos então a Bíblia edição pastoral, né? É uma Bíblia católica. Existe uma diferença da Bíblia católica para a Bíblia evangélica, certo? Sim e não. Vamos lá. Então vamos lá. É importante a gente dizer que assim, a Bíblia ela tem essa mesma raiz, né? A grande diferença, principal diferença, mais do que a questão dos livros, é uma questão de tradução. É importante a gente voltar lá no que nós dissemos no começo. A Bíblia originalmente, né, ela é escrita em aramaico, em hebraico e em grego. Nos anos 70 depois de Cristo, essa Bíblia foi escrita por aquilo que a gente chama de Septuaginta, né? Um grupo de 70 escribas que traduziram toda a Bíblia, então, para o grego. Perfeito. E aí, dessa tradução grega, que posteriormente surgiram outras traduções. Então,
essa questão das traduções, da aproximação das línguas, vai gerando algumas divergências. E é também por causa dessa questão da Septuaginta que alguns livros que tinham majoritariamente escritos em gregos e foram escritos de um outro, né, de alguns períodos da história do povo de Israel, não foram considerados na Bíblia que nós chamamos que é a Bíblia dos evangélicos, dos protestantes. Então nós temos cerca de 7 livros a mais do que eles, porque nós consideramos todos esses demais livros, né? Mas como eu disse, é importante a gente se ater que essa diferença também não é uma diferença tão grande. Mais do que essa questão dos livros é essa preocupação com a tradução, né? Então essa Bíblia que foi traduzida para o grego, só anos depois, lá com São Jerônimo, é traduzida para aquilo que ficou conhecido como Vulgata, que é a tradução em latim. Perfeito. E aí é dessa tradução em latim que depois veio surgir as traduções nos outros idiomas. Então você pensa, uma coisa que foi escrito, né, um texto que foi escrito em aramaico, em hebraico, que virou grego, que depois virou latim para possivelmente chegar no português. Esses ruídos de tradução vai causando diferenças, divergências no vocabulário, na forma com que as palavras e os textos são escritos e vão sendo concluídos. Hoje, nós tivemos, como eu disse, um avanço muito grande na pesquisa bíblica, na teologia bíblica, e, portanto, as últimas Bíblias, as Bíblias mais recentes, elas buscam uma tradução mais direta dos idiomas originais, e não dessas traduções que já eram traduções. Então, hoje, nós temos, principalmente na nossa tradição católica, algumas Bíblias que já estão mais precisas, digamos assim, tanto da tradução do vocabulário mais, né, original, e também dentro de uma linguagem que é falada por nós. É um pouco um mito essa questão de que a Bíblia tem que ter uma linguagem difícil. Na verdade, ela tem que ter uma linguagem compreensível, desde que não se perca o sentido daquilo que foi escrito, né, no original, no texto. Ela tem que ser ela tem que ter uma linguagem que seja compreendida por todos nós. O que isso quer dizer? Por exemplo, nós temos algumas traduções, principalmente traduções evangélicas, mas não só, que ainda usam algumas normas do português que nós não temos aplicação no dia a dia, né? No Brasil é comum a gente usar você no lugar do tu. Então você acaba traduzindo para a terceira pessoa e não para a segunda pessoa. Isso pode parecer uma bobagem linguística, mas na hora que nós vemos na prática, isso faz diferença no texto. O texto, se ele não for traduzido na linguagem que nós comumente usamos, ele vai se tornando um texto mais difícil, mais travado. Hoje mesmo nós não usamos comumente, né, no dia a dia, na conversa com os amigos, a colocação pronominal, a êncrase, a prócrase, a mesócrase. Tem gente que nem sabe o que é isso, né? E não tem problema. Mas para dizer que essa norma culta muitas vezes também entra nas traduções e isso dificulta a compreensão. Hoje, a gente tem essa busca, né, de ter textos que estejam a tradução esteja mais próxima daquilo que se fala para que a gente possa compreendê-lo. Muito bem. Eu acho que não tem como falar da Bíblia na São Francisco sem deixar de falar no Padre Ticão, que foi um grande incentivador da Bíblia. Você poderia falar mais um pouquinho a respeito disso? Porque aqui utiliza a Bíblia, que é uma paróquia que você não vê as outras paróquias utilizando. Não é um costume. Não é um costume, as pessoas não levam para a igreja, né? Sempre que tem alguém com a Bíblia na mão, o pessoal fala, é um evangélico, né? Mas aqui na nossa igreja, na São Francisco de Assis, há 40 anos, com o Padre Ticão, que começou, incentivou, queria que você falasse a importância do Padre Ticão na leitura bíblia, na parte da utilização da Bíblia pelos católicos da São Francisco. Nossa! Mas assim, falar do Ticão é fácil, né? Porque
nós convivemos com ele e o conhecemos. E é inegável o amor que ele tinha pela palavra de Deus. É o grande lema, né? Sim. Que ia conduzindo e tecendo todos os trabalhos pastorais, tudo que a gente aqui fez durante esses quase 40 anos que o Padre Ticão esteve na paróquia São Francisco, tinha a Bíblia como norte, né? Então a palavra de Deus nunca foi para nós um acessório, mas sempre foi uma necessidade, né? Um instrumento de trabalho. A palavra de Deus sempre fez parte, né, do costume, do jeito nosso de ser católicos, do jeito nosso de ser igreja. Dificilmente a gente começaria alguma reunião sem ler um trecho da Bíblia, sem comentar o Evangelho, porque partindo desse prisma, né? Recentemente também, falando do Padre Ticão que faleceu, nós perdemos o Dom Fernando Legal, que foi o primeiro bispo da nossa diocese, que tinha também a sua célebre frase que dizia: conhecer para amar, amar para servir, servir Jesus Cristo na pessoa do irmão. Ter a Bíblia na mão, e essa era a grande bandeira do Ticão, era para podermos conhecer ainda mais Jesus. Então é o encontro, é o conhecimento, é o contato, a intimidade com Jesus que vai, de fato, nos dando maturidade cristã. E essa maturidade vai se adquirindo a partir do momento que a gente vai tendo contato com Jesus. E o Padre Ticão sempre deixou claro que esse contato, para ser autêntico e eficaz, precisa passar pelo Santo Livro. Então, aqui na São Francisco, nós, desde a década de 80, utilizamos a Bíblia nas liturgias, nas missas, né? Todos os paroquianos têm a sua Bíblia e costumam trazê-la para a igreja, mas para dizer que é indispensável, seja onde quer que estejamos, que participamos, tendo ou não a Bíblia na liturgia, que a gente tenha esse amor pela palavra, que nós queiramos cada vez mais conhecer e se aprofundar na palavra de Deus, porque é ela fonte de toda a nossa espiritualidade. É claro, a igreja, ela tem 3 fontes, né, da sua reflexão teológica: o magistério, a tradição e a Sagrada Escritura. Mas a Sagrada Escritura é a fonte primeira, né? Porque a Sagrada Escritura nos leva a ter contato com o autor da revelação, que é Jesus. Esse termo, revelação, é um termo importante quando nós falamos da teologia católica, né? Porque a igreja vai dizer que Deus quis se revelar. Deus não quis viver isolado na eternidade, né? Na Trindade imanente. Mas Deus quis ter um contato com a humanidade. Na sua bondade, Ele quis que nós o conhecêssemos. E a revelação de Deus para a humanidade se dá através de Jesus Cristo. E nós vamos conhecendo ainda mais Jesus quando nós nos aproximamos da Sagrada Escritura, quando nós degustamos e criamos gosto por conhecer, por amar e por ter essa intimidade com a palavra. Não só, e aí eu ressalto isso, eu acho que é importante, não só como alguém que consulta para resolver os seus problemas, mas como alguém que tem a Bíblia como parte de si, como hábito, né? Ler e meditar a palavra de Deus não pode ser um costume ou apenas também dedicado à nossa oração, à nossa liturgia. A palavra de Deus tem que ser algo que vai dando sabor e sentido à nossa vida. Tem muita gente que fala que a Bíblia é muito difícil de interpretar tudo. Mas nós temos curso bíblico também, né? Quais são as fontes? Onde é que nós podemos estudar? Eu quero me aprofundar mais sobre a Bíblia, a palavra de Deus. Nós temos curso aqui na paróquia, outros locais também tem estudo bíblico. Queria que você falasse um pouquinho disso daí também. Isso. Aqui na nossa paróquia nós já temos há 30 anos o estudo de Bíblia. Temos 2 vezes, né? Temos as segundas-feiras aqui na Matriz, na São Francisco, e temos as terças-feiras na Comunidade São Tiago. Então, quem não pode de segunda tem a possibilidade de ter o estudo de Bíblia com a turma da terça-feira. Além disso, na nossa diocese, nós temos um Instituto de Teologia, que também, aí não só a Bíblia, mas que tem um curso livre para leigos de 3 anos, de 3 vezes por semana, e
que também se dedica ao estudo da teologia católica e da teologia bíblica. Então, temos várias formas de formação e, como eu disse hoje, nós temos bons livros, temos textos na internet, temos os documentos da igreja, tem várias formas. Nós, se for do desejo, deixe nos comentários, pede indicações, nós podemos indicar livros, links, material para o estudo. O que talvez precise, para que deixe de ser tão difícil, é que a gente se dedique, que a gente procure, que haja um esforço, Eu vejo que talvez, é claro, a leitura da Bíblia é exigente, mais do que difícil, é exigente, mas nós temos que dar esse passo, Temos também o CEBI, temos outros, temos o Centro Bíblico Verbo, temos vários locais que possibilitam uma formação bíblica de qualidade, só que depende de cada um de nós, irmãos e irmãs, buscarmos, nos interessarmos. É muito fácil também dizer que a Bíblia é difícil de entender, fechá-la e nunca mais se aproximar dela, Ou esperar que os outros nos conduzam. O filósofo alemão Immanuel Kant dizia que nós não podemos nos contentar em sermos tutelados, que a vida inteira as pessoas vão conduzindo, nos guiando, como se puxasse o nosso braço, mas que nós devemos ousar saber, Ouse saber, é a frase de Kant. Isso quer dizer que, nessa questão da Sagrada Escritura e da Bíblia, nós temos que tomar a iniciativa de buscar conhecer, não deixar que outros só nos digam o que diz, mas irmos à fonte, bebermos da fonte, ler, meditar, se tiver dúvida, buscar formas. As próprias Bíblias têm notas de rodapé, têm indicações de estudos. Então é um pouco também dessa necessidade, dessa busca. E só vamos ter essa necessidade, só vamos sentir que é preciso buscar quanto mais nós nos aproximarmos da palavra. Não fique com a Bíblia fechada, Abra a sua Bíblia e busque, Porque com certeza você terá um encontro que pode transformar a sua vida. Muito bem, esse foi o nosso terceiro episódio aqui do nosso podcast, falando sobre o Santo Livro, a Palavra de Deus, que é um assunto assim gigantesco e a gente com certeza vai retomar em outras oportunidades, com outros convidados, até porque é um assunto que quanto mais você estuda, mais você precisa estudar. Mais você precisa estudar, isso é fato, sobre o Santo Livro. Mas nós queremos que com essa retomada da Palavra de Deus, desse podcast, essas informações cheguem até você. E você é convidado também neste vídeo, que ficou neste vídeo até este momento, a colocar nos comentários aqui as suas dúvidas, sugestões de tema para o nosso próximo podcast, também colocar dúvidas sobre o Santo Livro, interpretações de passagens bíblicas, não entendo o porquê disso, o porquê daquilo, que com certeza nós estamos aqui para trazer esse conhecimento para todos vocês. Kaique, suas considerações. Primeiro, que as pessoas não precisam ficar preocupadas, que não seremos só nós dois sempre, É verdade, é verdade. Então, nosso projeto do podcast está retomando, nós teremos convidados, vamos tentar abranger os mais diversos temas. Inicialmente, esse mês está saindo essa edição, provavelmente já no próximo mês teremos um convidado. Vamos dar um pequeno spoiler já, Sei que você teremos um convidado do próximo mês, não vou falar quem é, mas para falar sobre o Natal. Isso, o Natal, o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E então não vou falar quem é o convidado, para gerar aquela expectativa. Mas para dizer que nós também estamos abertos, a sugestões, a críticas, tudo que possa melhorar o nosso formato, o nosso podcast, para evangelizarmos ainda mais e melhor. Muito obrigado, Kaique, por mais uma vez, terceiro episódio que nós fazemos do nosso podcast. Tô aguentando mais, viu, O salário está muito bom, essa é a verdade. Que seja o terceiro de muitos outros aqui nessa caminhada de formação, de evangelização, porque eu acho que a Pascom tem esse objetivo também, evangelizar por todos os meios e agora por essa plataforma que é o podcast, que muitas pessoas
acompanham, né? Já chegaram sugestões de temas e nós vamos avaliar com muito carinho todos esses próximos temas, episódios para trazer conteúdo relevante para todos vocês aqui. Kaique, excelente noite para você, muito obrigado. Para você também, obrigado, Douglas. Fiquem atentos às nossas redes sociais, aos eventos da nossa paróquia nesse final de ano. Contamos com a participação de vocês. Obrigado, gente. Deus abençoe.